Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Bruno Serri e hoje a gente vai estar fazendo o segundo vídeo do Pergunte ao Personal. Demorou para sair um pouquinho devido a algumas mudanças que eu estava planejando e a partir de agora esse quadro ele vai ser exclusivo aqui do YouTube. Porém, para você participar enviando a sua pergunta, ainda vai continuar da mesma forma, tá? Que é através das caixas de pergunta lá no Instagram. Então se você não me segue, aproveita, pausa o vídeo, entra lá rapidinho e me segue para não perder nenhum conteúdo do canal. Bora para as perguntas então? Bom, nossa primeira pergunta foi enviada pelo Demetrius e ele mandou assim: por que fica mais difícil emagrecer depois dos 40? Essa pergunta vai remeter a diversos fatores, tá? Mas principalmente o que dificulta a tentativa de emagrecer depois dos 40 é o seu metabolismo. A taxa metabólica basal, que representa a quantidade de calorias que o nosso corpo precisa diariamente para manter o peso, ela se reduz com o passar do tempo. Assim, se a gente continuar comendo quando a gente tem 40 anos, igual a gente comia quando a gente tinha 30, provavelmente a gente vai engordar. Além do metabolismo, outro fator que costuma atrapalhar a perda de peso é a dificuldade de encontrarmos tempo para nos alimentar e fazer atividade física de forma correta, tá? Com os filhos, o estresse no trabalho, a gente está cada vez mais ocupado e fazendo refeições rápidas. E as mulheres, para ajudar, ainda tem que lidar com mudanças hormonais que podem ocasionar no ganho de peso, que está relacionado com a menopausa. E com a perda de massa magra também, que ocorre muito mais rápido a partir dessa idade, criando uma combinação de obstáculos difíceis de serem superados. Mas lembre-se, não são impossíveis. Então aqui vão algumas dicas para estar te auxiliando na perca de peso depois dos 40. Lembrando que eu estou dando dicas relacionadas às outras áreas também. Porém, o ideal é você sempre buscar um profissional especializado, como o endocrinologista e o nutricionista, tá? Para estar te ajudando a trabalhar junto com um profissional de educação física capacitado a atingir o seu objetivo. Tudo bem? Então lembre-se de sempre eliminar as disfunções metabólicas. Como assim? Acima dos 40 anos, a cada 5 adultos, um é afetado por problemas de tireoide graves, e o mais comum é o hipotireoidismo, que é o que impede a perca de peso. A tireoide é uma glândula pequenininha que ela produz hormônios que regulam o nosso metabolismo. Os sintomas do hipotireoidismo eles incluem a sensação de frio, de má circulação nas mãos e nos pés, mãos úmidas, cansaço, letargia e queda de cabelo, incluindo também, por exemplo, sobrancelhas e o aumento de peso, tá? Apesar das tentativas de você estar sempre fazendo exercício e comer bem, o hipotireoidismo pode ser um problema que está assolando a sua saúde. Então vá no endócrino, tente buscar saber como que está o seu metabolismo antes de tudo. Além disso, é legal a gente ajustar os nossos hábitos, tá? Porque nessa fase da vida, o objetivo é manter a sensação de plenitude, sem cair na tentação de comer o que você podia comer quando você tinha 20 anos. Uma boa estratégia é você comer com frequência e pouco de cada vez, mantendo sempre o nível de açúcar no seu sangue estabilizado, evitando os picos e os vales, que é quando vai lá embaixo, que ajudam a que aconteça a fadiga, tudo bem? Então tente comer de 5 a 6 pequenas refeições por dia e não passe mais do que 3 a 4 horas sem comer. Lembre sempre de comer um pequeno almoço saudável antes de sair de casa e um iogurte magro no fim da manhã. Então tome um café da manhã legal, toma um lanche depois no final da manhã, almoce, depois faça um lanche na tarde e assim por diante, tá? Em vez de você comer um grande almoço, fazer aquele almoço gigante, né? Principalmente com muito carboidrato, como por exemplo macarrão, pão ou coisas do tipo, e passar aquela tarde todo letárgico, largado, cansado no sofá ou no seu emprego, na cadeira, enfim. Lembre de almoçar então sempre uma refeição pequena e passe o resto da pausa do almoço, de preferência, se você puder, fazendo uma caminhada rápida. Às vezes, se você mora no prédio, sobe e desce os lances de escadas, tá?
Mude seus hábitos, então, se você mora em prédio, evite pegar elevador, se tiver elevador. Ande sempre subindo e descendo as escadas, ajuda muito, caso você tenha muita falta de tempo. Tudo bem? O seu objetivo ele tem que ser o oposto da dieta de passar fome. Então, aquele negócio de ficar sem comer não adianta, tá? Porque você tem que manter o seu corpo sempre satisfeito e bem alimentado. Lembre-se também de não ingerir líquidos durante as refeições, então evita tomar água, suco ou refrigerante. Beba sempre um copo da água, caso você estiver com sede, de 5 a 10 minutos antes de você comer, mas não durante a refeição, tá? E depois, só 1 hora depois. E sempre tome de 2 a 3 litros de água por dia. Todo o nosso organismo, ele depende da água, que além de distribuir os nutrientes pelos diferentes órgãos do nosso corpo, a água ajuda a regular a temperatura corporal também, podendo eliminar as toxinas através da urina e da transpiração e a estimular o trânsito intestinal, evitando assim constipação ou intestino preso, tá? Esqueça aquelas dietas malucas, porque como você, maior parte das pessoas com 40 anos ou mais, elas têm 1 quilinho a mais e provavelmente já tentou várias dietas, né? E também já se percebeu que as dietas raramente funcionam de forma efetiva, sem uma boa carga de exercício. Há uma boa razão para que as súbitas e drásticas mudanças não levem uma perda de peso a longo prazo. Já reparou que o seu peso ele sempre se mantém semana a semana, mesmo que num dia você coma algo muito calórico? Bom, a natureza ela nos desenhou com capacidades ideais para manter uma taxa metabólica constante, para que isso nos ajudasse na escassez de alimentos e em súbitas necessidades de energia extra, tá? Infelizmente, isso significa que à medida que você ganhou peso ao longo do tempo, o seu corpo ele se adaptou e esse novo peso agora faz com que o corpo fique segurando esse peso o máximo possível para preservar essa energia para você, tá? Em relação aos exercícios físicos, o importante é se manter ativo, de preferência a semana toda. Meia horinha no mínimo de atividade física por dia já ajuda. Então, se possível, ande mais de bicicleta, às vezes no trajeto do seu serviço, ou então suba os lances de escada. Se puder, faça uma caminhada ao final da tarde, nos dias que você não tiver muito tempo, porque meia horinha, se a gente se planejar, a gente consegue arranjar. E é muito importante e faz muita diferença. Tudo bem? Isso, logicamente, se você não praticar algo mais intenso, como uma academia ou algum exercício aeróbico, que pode ser algum hobby seu. Isso vai fazer com que os resultados sejam melhores ainda. Mas quando você não puder se deslocar, ou estiver sem dinheiro para estar frequentando uma academia no retorno da pandemia, não se desespere. Lembre-se que temos aulas fornecidas de forma gratuita no nosso canal e que ajudarão você a emagrecer bastante, tá? Então, baseado nessas dicas, o que a gente pode fazer? Bom, primeiro de tudo, mudança de hábitos. Isso envolve uma alimentação saudável, prática de atividade física regular, que faz aumentar nossa taxa de queima de gordura e o aumento da disposição física. Lembrando também que o descanso é muito importante, tá? Então lembre-se de dormir pelo menos 8 horas por dia, de 6 a 8 horas por dia, que vai te ajudar a manter o sono regulado e ajudar a regular todo o seu metabolismo. Coma sempre a cada 3 horas. Então, jejuns longos podem fazer o corpo queimar mais massa muscular e armazenar tecido gorduroso no lugar. A chance de você perder massa muscular é ainda maior, já que sem a comida para a gente gerar energia, os nossos músculos eles são degradados. Em contrapartida, ao evitar ficar muito tempo sem comer, a quantidade de alimentos ingerida na refeição é bem menor. Então você vai comer com mais frequência, porém em porções menores, tá? Tenta sempre estar variando o cardápio, experimente comidas que não sejam só as suas preferidas, e o planejamento é muito importante para evitar que os pratos ao longo da semana eles acabem ou então que você desperdice comida. E esse planejamento vai te orientar durante as compras.
Então tenha sempre planejado o que você vai comer durante a semana, tá? Aposte bastante nas frutas, coma de 3 a 6 frutas por dia, se der, com casca ou bagaço, e alimentos com fibra, como massas integrais, legumes e verduras. Lembrando também que a fruta ela contém a frutose, que é um tipo de açúcar. Então, se você tem algum problema com doce, você gosta muito de comer doce, tenta trocar às vezes por uma fruta, porque por mais que essa fruta às vezes seja um pouquinho mais doce, é preferível e bem mais saudável do que você ingerir açúcar e colocar, por exemplo, açúcar num suco, tá? E além de elas serem uma ótima fonte de hidratação, elas possuem diversos minerais e vitaminas importantes para o bom funcionamento do nosso organismo. E o consumo adequado não vai fornecer muitas calorias, o que significa que elas podem ser consumidas em qualquer refeição. Então você pode usá-las como lanche entre o café da manhã e o almoço, por exemplo, ou entre o almoço e a janta, tá? Lembre-se sempre de comer salada antes, é importante, tá? Por quê? Porque isso faz com que você evita exagerar no seu prato principal. Então você já tem uma ingestão antes de salada, que vai estar te ajudando nisso, e consequentemente você vai diminuir um pouquinho a parte mais calórica das suas refeições, que seriam o prato principal, né? Então a lógica ela é bem simples. Então quanto mais folhas, como alface, rúcula, agrião, repolho, por exemplo, antes do prato principal, mais eficiente o organismo vai ficar. Tá? Outra coisa, tente temperar sempre com ervas. O óleo e o sal eles não dão sabor ao alimento, mas as ervas sim, e abuse delas. Tá? Lembrando que o sal também ele tem um fator bem importante, que é a pressão alta. Então se você já tem pressão alta, tome muito cuidado com o sal. E se você ainda não tem, tente já ir trocando aos poucos. Em vez de usar um óleo de girassol ou alguma coisa do tipo, use um azeite, tá? Use bastante ervas, temperos, pimenta, ajuda bastante, o alimento fica uma delícia, não perde o gosto e não faz mal para você. Outra dica de alimentação que eu posso estar dando também é que em vez de você ir lá e atacar as frituras, batatinha frita, frango empanado, sempre opte por alimentos assados ou cozidos. Os alimentos fritos ele tem característica inflamatória, ou seja, ele pode trazer o acúmulo de gordura abdominal e resistência à insulina, assim fazendo com que você se sinta mais cansado, com menos energia e passe a ser menos fértil e absorva menos os nutrientes do alimento. Tá? Tire sempre do seu cardápio embutidos, maionese, creme de leite, produtos industrializados, açúcar branco e bebidas alcoólicas. Principalmente à noite, tá? Doce, tenta fazer uma vez por semana e tenta sempre fazer algum doce um pouco mais saudável, uma gelatina ou então uma fruta, uma salada de frutas ajuda bastante. E sempre dê preferência a carnes magras e frangos sem pele, tá? Não coma mais do que um carboidrato por refeição, como por exemplo um arroz, uma batata, uma massa. E sempre estabeleça metas realistas. Não importa o quão atraente seja a ideia de perder metade do seu peso em uma semana com uma dieta mágica, uma pílula ou uma cinta emagrecedora. Provavelmente você logo vai se dar conta que essas soluções elas não funcionam. Além do mais, se realmente algum desses métodos dessem resultados tão rápidos, isso causaria muito mais danos do que benefícios ao seu corpo. Tá? É por isso que a gente deve tentar perder entre 450 a 900 gramas por semana para evitar o estresse físico e emocional associado ao emagrecimento muito veloz. E por sua vez, transforma-se no efeito sanfona, que você emagrece, aí depois você para, engorda de novo, emagrece, engorda, e isso não faz nada bem para a sua saúde. Tá? Então estabeleça um objetivo saudável e possível de ser alcançado. Isso vai nos ajudar a desenvolver hábitos benéficos para a nossa saúde, além de ser bem mais fácil de atingir, como por exemplo, alimentar-se bem e fazer exercícios adequadamente e manter a forma a longo prazo. Bastante informação, não é mesmo? Então, a gente vai estar encerrando o vídeo, porque ele acabou se tornando um vídeo bem longo, apesar de ser uma pergunta somente, mas a gente trouxe bastante informação, que acho que foi uma pergunta bem pertinente que o Demetrios fez.